Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, por esse momento poder estarmos cultuando a Ele. Prezados irmãos, nós sabemos que quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele veio com uma missão, enviado pelo Pai. Ele não podia voltar atrás, Ele tinha que cumprir esta missão, mesmo sabendo ele que não era fácil cumprir ela. Quantas das vezes Jesus Cristo, andando com seus discípulos, ele chegava a comunicar sobre a sua missão na terra, mas o discípulo não entendia ou não compreendia. E a missão de Jesus Cristo na terra era morrer em meu e em seu lugar. Ele sabia que foi escolhido e foi enviado para esse propósito, para morrer. E no seu ministério muitas coisas aconteceu. No seu ministério muitas coisas aconteceu. E para cumprir-se, mais uma vez nós vimos, quando perseguiam ele, e quantas das vezes o Sinédrio se reunia para saber o que fazer da pessoa dele. Quando o Sinédrio, tomando a palavra, diz que convinha que um morresse pela nação, em prol da nação. Então, mais uma vez, ele recebeu uma palavra que realmente queria que se cumprir a missão dele, que era morrer. Prezados irmãos, a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração nesta noite, bem simples e objetiva ao assunto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, que todos conhecem, e o versículo 16, aonde Jesus Cristo escolhe a cada um de nós e nos manda para que possamos continuar sendo uma testemunha fiel e leal dele. O capítulo 15, o versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vós não me eis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então, prezados irmãos, quando Jesus Cristo nos escolheu, dizendo Ele que não foi eu que escolhi Ele, não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu com um propósito. Ele te escolheu com um propósito. E se você, meu amigo ouvinte, que porventura esteja aqui pela primeira vez ou demais vezes, mas ainda não prontificou-se em aceitar Jesus Cristo, Ele tem uma escolha para ti também. Ele tem uma escolha para ti também. E quando Ele nos escolhe, que Ele nomeia a cada um de nós, para que Ele dê fruto, nós observamos dentro da palavra de Deus a preocupação de Jesus Cristo com aqueles que Ele escolheu. A preocupação dele é tanto, a ponto de Ele zelar, dele conservar, dele nos guardar das coisas más deste mundo. A palavra do Senhor nos diz que Ele enviou os seus anjos para estarem acampados ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então os anjos de Deus estão acampados ao redor de cada um dos que têm aceitado a Jesus Cristo. Eu tenho observado na palavra de Deus, prezados irmãos, a preocupação de Deus contigo, conosco, com cada um de nós é tanto, que Ele tem nos guardado de uma tal forma que até na sepultura nós somos guardados. Até na sepultura nós somos guardados. Porque a palavra do Senhor nos diz que um dia Ele vai nos chamar para que levantemos da sepultura. Por isso que até lá Ele nos guarda. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi quando eu ainda era novo convertido, alguns anos atrás,
de uma pessoa que foi escolhida pelo adversário para fazer um trabalho de macumbaria. E aquela pessoa foi enviada até o cemitério porque precisava de um osso de um defunto para realizar o trabalho. E aquele indivíduo entrando no cemitério começou a cavar as covas. E ele vai pegar um osso porque ele precisava realizar um trabalho que o adversário mandou. E quando ele pega no osso, ele ouve a voz do adversário dizendo: não toque, não toque porque este não serve. Não toque porque este não serve. E ele então largou aquela cova e foi cavar uma outra. E na outra ele conseguiu pegar. Mas ele ficou encucado com aquela palavra. Por que aquele serviu e aquele não servia? E então ele pergunta ao guia: por que aquele que ele pegou primeiro não servia? Então ele explicou que aquele pertencia ao homem lá de cima. Aquele pertencia ao homem lá de cima. Isso comprova que aquele que ele pegou era o quê, irmão? Era um crente lavado no sangue de Jesus Cristo. Por isso que não servia para uma frente fazer com ele trabalho. Prezados irmãos, então veja como que ele tem nos guardado. E a promessa dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, é que se nós permanecermos fiéis, não abandonar os teus caminhos, ele vai nos conservar com vida na eternidade. A palavra do Senhor nos revela o ato que aconteceu com o profeta, que todo mundo conhece a história do profeta Elias e o profeta Eliseu. Eliseu andava junto com Elias, e todo mundo sabe que Elias disse para Eliseu que ele teria que ser tomado para o Senhor. Mas o profeta Eliseu pede a ele algo. Ele diz: pede o que tu queres e te será feito. E o profeta Eliseu pede então a unção dobrada da vida de Elias sobre a vida dele. Analisando o contexto da palavra, os feitos de Elias é contado como 7 milagres realizados pelo profeta Elias. E Eliseu pede então a unção dobrada. E o que acontece? Elias disse para ele que dura coisa ele pediste, mas se ele viste Elias sendo tomado, assim seria feito com ele. E aconteceu, como todo mundo conhece a história, que Elias foi tomado, e Eliseu então recebe a unção dobrada de Elias. Cai sobre ele a capa de Elias, e ele realiza o primeiro milagre. Ao voltar para casa, ele precisa voltar ao Jordão, passar o Jordão. O Jordão foi aberto por Elias quando eles passaram para o outro lado. Agora ele precisava voltar para trás. Então o primeiro milagre acontece. Ele clama: onde está o Deus de Elias? Bate a capa, as águas se abrem e ele passa em terra seca pelo rio Jordão. Então o primeiro milagre acontece. E assim na vida de Eliseu vai se cumprir, irmão. Porque ele foi escolhido por Deus. Se você foi escolhido por Deus, meu irmão, minha irmã, sabe uma coisa? Ele está contigo. Ele está contigo. E chegou ao ponto que Eliseu adoeceu e veio a falecer. Porque todos morrem. Eliseu adoeceu e veio a falecer. E sepultaram Eliseu. Mas a palavra do Senhor nos relata. Capítulo 3 de 2 Reis. 13 de 2 Reis conta a história de que morreu uma pessoa e foi enterrá-los. E quando estavam prosseguindo aquele enterro, o exército da Síria levantou-se contra eles, contra os israelitas, e eles fugiram. E naquela fuga, o que foi que aconteceu? Diz a história contada ali no livro de Reis, que eles pegaram aquele homem morto e jogaram, e o homem caiu dentro da cova de Eliseu. Só estavam os ossos de Eliseu. Só estavam os ossos de Eliseu. E o homem caiu dentro da cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando o homem bateu na cova de Eliseu, que bateu nos ossos de Eliseu, automaticamente o que aconteceu com o homem? Alguém lembra? Ninguém lembra, irmão. Ninguém lê a Bíblia. Ressuscitou.
cumprindo o 14º milagre de Eliseu. Cumprindo o milagre de Eliseu, mesmo depois de morto, Deus cumpriu a palavra na vida de Eliseu. E Deus quer cumprir palavras na sua vida. Deus quer cumprir palavras que Ele tem dado para você e Ele quer cumprir na sua vida. Então somente ficar apercebido, atento ao que Deus tem para realizar. E nesta noite é uma noite de milagre. É uma noite para Deus realizar algo na tua vida. Fica na posição a qual Deus tem te colocado nesta noite. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E se você, meu amigo ouvinte, está aqui pela primeira vez ou mais vezes, sabe alguma coisa? Foi Deus que te trouxe aqui, para que você ouça as palavras que Ele tem para ti nesta noite, e saia daqui convicto que não existe salvação fora dele. Só na pessoa de Jesus Cristo você vai ter a salvação. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus Cristo. E que a palavra de Deus continue tendo efeito eficaz sobre a sua e as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.